A liberdade vale mais do que medalhas de ouro. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O jovem Jordan Dias, de apenas 20 anos, é um promissor atleta especializado na modalidade conhecida como salto triplo. Modalidade esta que é muito querida pelos brasileiros, por ter consagrado nos anos 70 o atleta João do Pulo. Jordan Dias, grande promessa do esporte, fazia parte da delegação cubana e participará das Olimpíadas de Tóquio neste ano. O jovem atleta, porém, não participará mais das Olimpíadas e por um único e simples motivo: ele desertou. Dias estava na Espanha, com uma delegação composta por outros atletas cubanos, quando decidiu abandonar sua equipe, preferindo refugiar-se no país europeu. A decisão de Jordan Dias é muito grave se pensarmos em sua carreira atlética. Sabemos que esportes que necessitam de grande desempenho físico são melhor explorados entre os 20 e os 30 anos de idade. Basicamente, é quando o atleta encontra o seu auge. Também sabemos que os atletas possuem, tipicamente, poucas chances de competir em Olimpíadas, uma vez que essas competições acontecem de 4 em 4 anos. Ao desertar, Dias ficará automaticamente fora das Olimpíadas deste ano. Essa decisão, em suma, pode significar o sacrifício daquela que poderia ser sua única participação olímpica. O que levou o jovem atleta a tomar uma decisão tão drástica, faltando poucos dias para o início da competição? Em primeiro lugar, precisamos lembrar que esse não foi o primeiro desfalque na delegação olímpica cubana este ano. No mês passado, 3 jogadores de beisebol e o psicólogo da seleção cubana desse esporte desertaram, quando estavam em Miami disputando o torneio pré-olímpico. Poucos dias atrás, o jogador de basquete Raudélez Guerra também abandonou a seleção cubana, em Madrid, durante uma escala em um aeroporto da cidade. Voltando um pouco no tempo, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, nada menos que 30 atletas cubanos desertaram, aproveitando a proximidade das cidades que sediaram o evento em relação à fronteira com os Estados Unidos. Em 2008, a seleção cubana sub-23 de futebol precisou iniciar o torneio pré-olímpico com apenas 10 jogadores em campo, porque o restante da delegação havia desertado. Em grande parte dos países, os desertores conseguem uma boa recepção, sendo tratados como verdadeiros asilados políticos, vítimas de um sistema opressor e violento que trata sua população como prisioneira. Contudo, a recepção de tais atletas no Brasil já foi um pouco diferente. Em 2007, 2 pugilistas cubanos desertaram durante os Jogos Pan-Americanos sediados no Rio de Janeiro. Porém, como naquela época o presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva, amigo pessoal de Fidel Castro e membro fundador do Foro de São Paulo, os desertores tiveram tratamento menos humano, tendo sido caçados e imediatamente deportados de volta para a ilha-prisão. Felizmente, pouco tempo depois, os atletas conseguiram fugir de Cuba em busca de uma nova vida. Esses casos também nos fazem lembrar do famoso caso dos médicos cubanos, profissionais que são regularmente exportados pelo governo de Havana para diversos países, em condições bastante questionáveis. Condições essas que levam tal intercâmbio profissional a ser classificado por muitos como verdadeira forma de escravidão moderna. Muitos deles vieram para o Brasil numa situação que foi apontada como financiamento indireto do governo cubano por parte dos governos petistas. O fato é que inúmeros profissionais da área da saúde, oriundos de Cuba, acabam por desertar ao ser exportados para outros países. De acordo com a organização Solidariedade Sem Fronteiras, sediada em Miami e especializada em oferecer ajuda a profissionais da saúde cubanos que desejam desertar, mais de 5.000 profissionais daquele país fugiram das missões internacionais, num espaço de tempo de apenas 10 anos. Não estamos falando de pessoas que não teriam perspectivas de uma vida melhor em outras situações. Estamos falando de indivíduos de altas capacidades que, vivendo em outras partes do planeta, poderiam ter um futuro promissor. São atletas que poderiam construir uma sólida e bem-sucedida carreira, escrevendo seus nomes na história do esporte. Estamos falando de médicos que poderiam ter um alto padrão de vida caso morassem e trabalhassem em outros países. Esses, contudo, são indivíduos cubanos, vítimas do regime castrista que domina a ilha-prisão e que condena todos aqueles pobres moradores a uma existência miserável. Todo governo totalitário, especialmente se tiver um cunho socialista, invariavelmente vai causar sérias degradações à população do país que controla. A primeira degradação é a econômica e é a que acontece mais rápido. A esta seguem-se tantas outras: degradação do tecido social, degradação das instituições e, por fim, uma total e generalizada degradação moral.
Enquanto em uma sociedade mais livre, os indivíduos podem se ocupar em perseguir os seus sonhos, desenvolvendo suas carreiras profissionais, estudando e planejando o próprio futuro, em sociedades que já foram completamente arrasadas pelo socialismo, as pessoas só possuem os mais básicos instintos. Nem prosperar, nem crescer economicamente, nem se aperfeiçoar. Apenas sobreviver, lutando a cada dia pelo escasso alimento e pelos quase inexistentes recursos. É por isso que vemos atletas com uma consolidada carreira olímpica simplesmente desertando ao sair da jurisdição de seu governo opressor. Muita coisa é deixada para trás. Muitas vezes, o próprio sonho olímpico morre quando os atletas tomam essa decisão. Contudo, aqueles indivíduos sabem, no fundo, o que realmente importa. O sonho de uma carreira olímpica é secundário. O verdadeiro sonho desses heróis desertores é o sonho da liberdade. E esse sempre vem em primeiro lugar. A tragédia dos atletas cubanos faz parte de uma tragédia maior, a de todo o povo cubano. Nós, certamente, não conseguimos ter dimensão do quão trágico é abandonar toda a sua vida para se refugiar num país desconhecido. Porém, a deserção dos atletas cubanos parece um passeio no parque se comparada à desesperada fuga de milhares de cubanos que utilizam botes improvisados para atravessar o mar infestado de tubarões, para chegar ao primeiro pedaço de terra capitalista que encontram. Tal como aconteceu na época da Guerra Fria, com alemães orientais tentando toda sorte de peripécias para conseguir atravessar o Muro de Berlim e assim chegar à parte capitalista da Alemanha, tal como se observa hoje norte-coreanos atravessando desertos para alcançar a China ou nadando no mar gelado para chegar à Coreia do Sul, e como vimos anos atrás milhões de venezuelanos abandonando sua pátria em busca de uma vida menos miserável nos países vizinhos, também observamos esse tipo de sacrifício sendo realizado pelo povo cubano já há muitas décadas na tentativa de fugir daquela ilha-prisão. No fim das contas, esse é o preço que o socialismo cobra. Não satisfeitos em destruir toda a riqueza de um povo, os governos totalitários seguem em frente, destruindo também a humanidade daqueles que são coercitivamente governados pelos burocratas do partido, os únicos que podem se dar ao luxo de desfrutar de uma vida de alta qualidade no país. Esses regimes, que supostamente buscam melhorar a vida das pessoas, além de trazer prosperidade e dignidade a todos, conseguem apenas escravizar a sua população, destruindo riqueza numa escala nunca antes observada e avançando sobre os direitos individuais com uma voracidade única. Eis o caminho da servidão. Em poucos anos, indivíduos livres são transformados em escravos do Estado, vivendo em situações cada vez piores. É fato que os estados estão, todos eles, caminhando para um futuro sombrio, em que seu poder vai se esfacelando à medida que os meios descentralizados de informação prosperam cada vez mais. Já temos visto a suposta onisciência de governos totalitários sendo atingida, mesmo em países considerados relativamente prósperos, como a China comunista. É questão de tempo até que os estados caiam por completo. Enquanto isso, porém, ainda veremos muitas pessoas sofrerem. Onde há menos liberdade, mais miserável se torna a vida do ser humano. Assim como os atletas cubanos precisam sacrificar seus sonhos e suas futuras carreiras para ter um pouco mais de liberdade, inúmeros outros anônimos passarão pelo mesmo processo de diversas formas, para fugir de um estado tirânico que, além de lhes roubar o pouco de prosperidade que possuem, também age buscando lhes tirar a própria humanidade. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito e narrado por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!